Olá, aqui estamos nós outra vez com o nosso canal Pensar Direito e falando sobre seguro de um jeito simples, de um jeito compreensível, de um jeito que você possa se sentir mais bem informado para tomar decisões. No nosso último encontro, estava enfatizando a ideia do mutualismo ou da mutualidade ou do fundo mutual como um fator muito importante para a compreensão de seguro. De fato, só vive bem com seguro quem entender que, na verdade, você é parte de uma mutualidade. Você depende daquela mutualidade. E depende também de uma administração séria que a seguradora faça dos recursos que ela recebe. No entanto, você deve estar louco para me perguntar: Angélica, por que nem sempre as pessoas recebem a indenização? E todo mundo tem um caso. Tem um vizinho que não recebeu, um tio que não recebeu, um amigo, uma amiga, tem uma tia que reclama até hoje porque não indenizaram, o seguro não indenizou um risco que aconteceu com ela. Nessa situação, pode sim ter sido um erro da seguradora. Afinal de contas, não há perfeição em nenhuma atividade negocial em todo o mundo. Pode sim ter sido um equívoco, pode sim ter sido uma má prática profissional. Mas quase sempre tem umas perguntas que nós precisamos fazer antes. Primeira pergunta: que tipo de dano ocorreu que não foi indenizado? Qual foi o dano que ocorreu? Por que é preciso saber qual foi o dano? Para saber se aquele era um risco pré-determinado. Aquele risco que se materializou e que gerou o dano estava previsto no contrato? Não estava previsto, mas não tem como dar um jeito? Não tem como dar um jeito. Porque se você der um jeito, você está fazendo o fundo mutual pagar por uma quantia que ele não estava preparado para pagar. Porque o valor do prêmio pago e que foi parar lá dentro do fundo mutual foi calculado por um risco pré-determinado, e se não foi aquele risco pré-determinado que aconteceu, não há o que fazer. E como eu disse num dos primeiros encontros, o seguro pode muito, mas não cobre todos os riscos. Alguns riscos são expressamente excluídos do contrato de seguro. Alguns riscos não podem ser contratados. Então, quando alguém te diz: eu tinha seguro, a seguradora não me pagou, a primeira pergunta é: que riscos foram contratados? E qual o risco que ocorreu? A segunda pergunta é: que tipo de dano aconteceu? E esse dano estava previsto no contrato de seguro? Sim, porque às vezes pode acontecer um risco pré-determinado que gere um dano que não é decorrência daquele risco. E aí, então, ele não pode ser indenizado. Veja, esses todos são aspectos técnicos e que compõem um outro momento delicado da relação contratual de seguro, que é o momento do sinistro. Esse nome é esquisito também. Sinistro quer dizer o risco que estava previsto no contrato que se materializou, que se concretizou. Quando você faz a cobertura de furto, roubo, incêndio para o seu carro, você está cobrindo um risco. Quando o seu carro é furtado, roubado ou pega fogo, aí nós estamos diante de um sinistro. A palavra sinistro também tem origem histórica, tem uma longa explicação histórica. E ela significa o risco materializado. Todas as vezes que acontecer o risco, vai haver cobertura? É preciso fazer as perguntas certas. Como aconteceu? De que maneira os danos foram gerados? De que forma tudo isso se deu? Estava em conformidade com o contrato? Nós vamos ter que falar várias vezes sobre esse assunto, porque é muito importante que você entenda isso. Acompanhe com a gente o canal Pensar Direito. Traga suas ideias, suas sugestões de temas, suas perguntas, interaja com a gente. Obrigado!